Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudando a lição de número 9, que vem falar sobre os elementos do lugar santo. Essa é a lição de jovens da editora Betel, que tem por tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. A lição de hoje, como já frisei, ela vai falar sobre os elementos do lugar santo. Então, nós temos aqui, por exemplo, o versículo do dia que diz: porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da preposição, ao que se chama santuário. A verdade aplicada diz: o lugar santo era um lugar de serviço e adoração. Os objetivos desta lição, primeiro, é descrever as mobílias do lugar santo. Segundo, entender a mensagem espiritual desses móveis. E, em terceiro, resgatar a importância da liturgia no culto. A introdução diz da seguinte forma: o lugar santo está além do primeiro véu, que o delimitava do pátio. O pátio era um espaço mais público, porém o lugar santo era acessado pelo sacerdote para ministrar incenso, trocar os pães aos sábados e manter a chama do candelabro acesa. O ponto-chave é: os elementos do lugar santo mostram a suficiência de Cristo em nossas vidas. Então, nesta lição, nós encontramos os móveis que se encontravam ali no lugar santo. Nós já estamos falando sobre eles desde o início dessas lições. Esses móveis, como os irmãos sabem, ele era composto de mesa, onde era colocado ali os pães da preposição, também o candelabro, com as suas 7 lâmpadas, que deveria permanecer aceso constantemente, e o pequeno altar o pequeno altar ali onde era apresentado ali os aromas, né? O incenso, melhor dizendo. O altar do incenso, que era uma peça toda de ouro, também confeccionada de ouro. Esse candelabro também era de ouro maciço. A mesa era de madeira de acácia, revestida de ouro. E esses 3 móveis permaneciam ali naquela parte da tenda, chamada Santo Lugar. Ali também existia, conforme vamos ver aqui na lição, existia uma ordem, né, de como colocar aqueles pães. Os pães, cada pão representava uma tribo de Israel. Então, nós temos ali 12 tribos, então era duas bandejas, vamos dizer assim, contendo 6 pães, cada uma ali, uma do lado da outra. Então, diz assim: pelo relato das Escrituras, a mesa era de madeira de acácia e também revestida de ouro, colocada de frente para o castiçal, ficando à direita do lugar santo. Sobre a mesa era colocada 2 pratos para 12 pães redondos, portanto, em 2 fileiras de 6, conforme registrado em Levítico, capítulo 24, versículo de 5 a 9. Jesus está na representação dos pães, como aquele que alimenta e sustenta seu povo. Ele é o pão da vida, conforme lemos no Evangelho de João 6,35. Outra verdade que percebemos é que o sacerdote se alimentava daquele pão, mostrando-nos que, como ministros de Deus, necessitamos constantemente estar diante da presença de Deus, ser alimentados por ele e assim alimentar o seu rebanho. A mesa nos remete à ideia de comunhão e intimidade. Então, esse primeiro ponto aqui, ele nos traz uma lição importante. Para nós que somos pregadores do Evangelho, ensinadores, nós não podemos, de forma alguma, pregar o Evangelho ou ensinar a palavra de Deus para as pessoas sem que primeiro nós venhamos a aprender. Então, nós vemos aqui, nesse tópico, em que os pães que eram colocados ali na mesa, posteriormente,
eles eram utilizados pelos sacerdotes, ou seja, eles se alimentavam daquele pão. Eles utilizavam aquele pão para, saciar a sua fome, seja no café da manhã, no café da tarde ou no café da noite, enfim, é uma maneira de dizer. Mas o fato é que hoje, na era da graça, na dispensação da graça, nós, como ministros do Evangelho, nós precisamos também estar na presença de Deus, nos alimentando, não de pão, feito da flor da farinha, mas nos alimentando deste pão glorioso, desta palavra, para que, por intermédio do conhecimento, possamos ministrar para as outras pessoas. O tópico diz aqui que eles se alimentavam e depois alimentavam o seu rebanho. E essa mesa, ela nos remete à ideia de comunhão e intimidade. Nós não podemos sair por aí falando sem conhecimento. É preciso de ter conhecimento bíblico e, ao mesmo tempo, necessitamos do auxílio do Espírito Santo para que ele venha nos capacitar, para que ele nos dê a palavra, nos faça lembrar daquilo que é necessário para que possamos transmitir a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o segundo ponto vem falar sobre um vislumbre da nação de Israel e a igreja. Então diz aqui assim: quando analisamos os pormenores da mesa, da proposição, vemos 12 pães representando as tribos de Israel, que também se fazia representar no éfode do sumo sacerdote, como alguém que cuidava e intercedia pela nação. Jesus é aquele que protege o seu povo, pois em Levítico, capítulo 24, verso 5, diz que em sua composição usava-se flor de farinha de trigo, que era a parte mais fina deste produto. Podemos dizer com isto que Jesus é a principal essência de nossa vida. Sem ele, não passamos de pó e cinza. O que Deus era para a nação de Israel, Jesus se tornou para a sua igreja. A presença de Jesus no meio do seu povo é a certeza de que somos um povo forte e destemido. Então Jesus, ele se tornou para nós o nosso sumo sacerdote. Assim como o sumo sacerdote, lá naquela época, ele era quem coordenava, era quem ministrava e administrava todas as coisas, hoje nós temos o Senhor Jesus, que nos ama, que nos protege, que nos alimenta e que nos guarda. E em Jesus nós somos fortes, somos vitoriosos e destemidos, porque temos o Senhor Jesus conosco. E quando Deus olha para nós, ele já não vê mais em nós aquele pecador inveterado. Porque, na verdade, meus amados irmãos, nós somos pecadores ainda, sim, mas somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele pecado original, aquela cédula de condenação, aquela cédula foi rasgada. Jesus pagou o preço por nós. Agora, o nosso cuidado, irmão, é para não continuar pecando, e como diz o escritor aos Hebreus, que quando nós pecamos deliberadamente, ou seja, tendo conhecimento daquilo que estamos praticando, ele diz que não resta outra expectativa a não ser aquela expectativa de um juízo de fogo. Então, meus amados irmãos, somos salvos, fomos remidos pelo sangue de Cristo, somos novas criaturas em Cristo, o Senhor Jesus nos libertou para vivermos em novidade de vida. Portanto, não podemos mais nos meter debaixo da perdição e do pecado, mas precisamos nos manter nessa integridade de santificação, procurar nos santificar cada dia, e o melhor de tudo, nos arrependendo dos nossos pecados, porque mesmo sendo salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, ainda pensamos no pecado, ainda pecamos através do pensamento, pecamos através da nossa boca, através das palavras, pecamos através dos olhos, pecamos através das mãos, enfim, ainda continuamos aqui. Nós fomos salvos,
mas ainda estamos na terra. Vivemos num mundo corrompido, num mundo dominado pelo pecado, pela imoralidade. Estamos no meio de um caos. Então é necessário continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nos arrependendo a cada dia, a cada momento, para que o Senhor continue nos abençoando. Porque se pecarmos voluntariamente, deliberadamente, os escritores hebreus dizem que não restará outra coisa a não ser um juízo, e um juízo de fogo. Então temos Cristo ao nosso lado. Um outro ponto importante aqui, que vem falar sobre o candelabro. O candelabro era totalmente feito de ouro. Na Torá, seu nome aparece como menorã, ou menorá, dando a ideia de castiçal, candeeiro ou candelabro. Seu papel era manter o lugar santo iluminado para que os sacerdotes pudessem ministrar no recinto. No relato bíblico, vemos que o candelabro seria de ouro batido, feito em uma só peça e do peso de 1 talento. O ouro do candelabro aponta para a divindade de Jesus, bem explorada por João ao escrever seu evangelho, onde Jesus usa com veemência a expressão "eu sou". Outro detalhe do candelabro é que da coluna central saíam 6 braços, 3 de cada lado, 6 lâmpadas alimentadas com azeite. A 7ª lâmpada era a da coluna central. Vale lembrar que a lâmpada aqui é a mecha de um pano embebido no azeite em cada orifício dos braços do candelabro. Geralmente, luz nas Escrituras representa a natureza e o caráter de Deus. Dentro desta ótica, vemos o castiçal como símbolo da palavra de Deus, bem como Jesus, como verbo e parte integrante da divindade que veio brilhar nas regiões das trevas espirituais. O profeta Isaías, ele diz que nós estamos em trevas, mas aonde havia treva, onde havia escuridade absoluta e total, a luz brilhou. Então Jesus, como ele mesmo diz, que era a luz do mundo, e aqueles que o seguiam não andariam em trevas. Então Jesus, ele representa, ou esse candelabro representava Jesus, porque ele precisava iluminar dentro daquele ambiente para que todo o trabalho, todos os trabalhos dos sumos sacerdotes, dos demais sacerdotes, fossem realizados. Então Jesus veio para esse mundo de treva, trazendo luz, e nós fomos encontrados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Fala ainda aqui do azeite. Em Êxodo, capítulo 27, verso 21, de 20 a 21, diz, Deus estabelece que o povo de Israel deveria trazer azeite puro para que houvesse luz continuamente. E Arão e seus filhos tinham que manter o fogo aceso, sendo responsáveis por remover os morrões. Todo o candelabro seria inutilizado se não tivesse o azeite para as lâmpadas. Percebemos também que o azeite para os demais braços saía do tronco principal. Aprendemos aqui que a nossa vida depende do tronco principal, que é Jesus Cristo. Por isto, precisamos estar conectados a Ele, não de forma artificial, mas sendo como Ele, ou sendo um com Ele. Jesus foi categórico ao dizer que Ele é a videira verdadeira e nós as varas, e sem Ele nada podemos fazer. Paulo, numa visão mais profética, diz que os gentios foram enxertados na oliveira, sendo participante da raiz e da seiva da oliveira. Então a gente vê aqui a profundidade desse simbolismo. O azeite não podia ter mistura. O azeite tinha que ser puro. Ele era colocado na parte principal desse candelabro, na arte principal. E ele corria pelas hastes laterais, alimentando cada lâmpada. Então, o que nós encontramos aqui, que nós, como diz Paulo, sendo jambuzeiro bravo, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. E hoje, nós temos, através do Espírito Santo, a nossa natureza trabalhada por Ele. Como já acabei de frisar, mesmo vivendo num mundo corrompido, vivendo em meio a um caos, nós estamos enxertados em Cristo, recebendo dele vida, recebendo dele
a seiva gloriosa, mas precisamos continuar vigilantes, porque, como diz o Senhor, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Procurando, irmãos. Por isso, o Espírito Santo nos dá discernimento, nos dá entendimento, para que a gente possa saber diferenciar a mão direita da mão esquerda, saber o que é que agrada a Deus e o que entristece a Deus. E dentro desta visão, desta ótica, nós conseguimos vencer todos os obstáculos, às vezes levando um arranhãozinho aqui, outro ali, mas no geral lutando para ser santo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Eu costumo dizer que nós não seremos salvos pelas nossas boas obras, mas nós seremos salvos, sim, por lutarmos e vencermos, por sermos perseverantes em permanecer na presença do Senhor, mesmo que isto custe a nossa própria vida física. É o lutar, é o estar agarrado com o Senhor Jesus a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Eu acho que isso é o que conta, né? Do que muitas vezes queria mostrar, obras, porque tudo isso é importante, sim, sem dúvida. Ajudar o próximo, amar o próximo, é fazer a obra de Deus enquanto é dia. Mas o mais importante, irmão, é estarmos lutando pela nossa salvação. Porque cada pessoa individualmente é um campo de batalha. O inimigo trabalha, e quanto mais comprometimento você tiver com o Senhor e com a sua obra, mais atacado você vai ser. Então essa resistência eu preciso e você precisa ter. E nós só vamos resistir se estivermos realmente revestidos com o poder de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo é que nós vamos vencer e um dia estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Um outro ponto aqui vem nos falar sobre o altar do incenso. Este altar é também conhecido como altar de ouro, e tinha como objetivo queimar incenso ao Senhor. O sacerdote queimava incenso perante o Senhor, apresentando as súplicas do povo. Incenso na Bíblia tem uma conexão muito grande com oração e louvor. Jesus, como sacerdote, ofereceu a si mesmo pelos pecados da humanidade. Paulo externa na carta aos Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim sendo, percebemos que este altar é uma tipificação do ministério de Jesus intercedendo pelo seu povo. Precisamos aprender com Jesus e exercitar o ministério da intercessão, mormente na obra missionária pelos países que estão dentro da janela 1040, onde existe uma resistência muito grande quanto à pregação do Evangelho. Então, nós vemos nesse primeiro ponto aqui, do tópico 3, que a intercessão, ela é importante na vida do cristão. Ela é muito importante, principalmente quando nós intercedemos pelos missionários que estão trabalhando, evangelizando outros países. E muitos países, né, conforme foi dito aqui dentro dessa janela 1040, que são países que não aceitam o evangelho. Temos casos aí, não vamos citar nomes, mas temos casos de países em que quando o missionário, o cristão ali é aprisionado, muitas vezes é jogado numa prisão perpetuamente, outras vezes são degolados, são assassinados, sem direito à defesa. Mas sabemos que estes irmãos estão fazendo a obra de Deus, que deu uma ordem de pregar o evangelho em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então, esses irmãos muitas vezes deixam os seus países, os seus familiares, e se colocam em risco para levar a palavra de Deus. E muitas vezes são perseguidos como se fossem traficantes, porque é proibido divulgar a palavra de Deus. São aprisionados, são açoitados, são muitas vezes encarcerados por anos e muitas vezes são exterminados, são assassinados. Então, nós precisamos estar intercedendo por esses irmãos, pela igreja do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia não só dos missionários, mas que tenha misericórdia das pessoas que não aceitam o evangelho,
por viver em regimes comunistas, em regimes que não aceitam a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo e último ponto vem falar aqui sobre a fórmula do incenso. O próprio Deus revela para Moisés quais seriam os materiais usados na confecção do incenso e que, de modo nenhum, poderia ser usado para fins próprios ou pessoais, mas exclusivamente na obra de Deus. A composição envolvia os seguintes ingredientes, a saber, estoraque, ônica e galbano. Deus nos capacitou com dons do seu Espírito Santo, talento e conhecimento para o benefício da sua obra. Portanto, não podemos usar estes dons e talentos de maneira indevida ou para interesses pessoais. Que Deus nos guarde diante de um ambiente materialista, de praticarmos a simonia que se caracteriza pela venda de bênçãos espirituais. Que venhamos nos esconder em sua presença. Esse ponto também ele é importante e ele pega um pouco no calcanhar de Aquiles de muitos obreiros, de muitos ministros, né? Nos dias em que vivemos. Pessoas que receberam da parte de Deus dons especiais, como o dom da cura, dom da libertação. Deus deu poder e autoridade aos seus servos, mas muitos têm usado para benefício próprio. E a advertência que nós encontramos aqui é que Deus nos guarde de praticarmos esse tipo de coisa. Pois o Senhor disse, de graça recebeis, de graça dai. Deus não mandou cobrar, nem pela cura, nem pela libertação, por nada. Simplesmente Ele mandou que nós ministrasse a cura e a libertação sobre as pessoas. E que elas, sendo abençoadas, que elas glorificassem o nome do Senhor. Não temos autoridade por parte de Deus para vender isso ou aquilo, ou cobrar por isso ou aquilo outro. Porque nós somos salvos e somos instrumentos nas mãos do Senhor para ministrar as bênçãos de Deus, para divulgar o reino de Deus aqui na terra. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que possamos assumir com responsabilidade aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando não poderemos mais trabalhar. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. A você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, venha fazer parte desta família. Você faça aí o seu comentário, compartilhe os vídeos com os seus parentes, amigos, irmãos da sua igreja, ative o sininho de notificação e dê aquele like, que isso é muito importante para nós. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.